O que Ló não sabia é que a prosperidade não estava nas campinas, muito menos nas montanhas. Olá, queridos, eu sou o pastor Jonas Costa e esse é o nosso momento de reflexão e o nosso projeto Alimento da Alma. É o momento em que o Senhor nos concede a graça de trazermos uma palavra da parte de Deus para alimentar a tua alma. E eu quero convidar você que assiste os nossos vídeos e ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva para nos acompanhar. E você que já é inscrito, já é membro do nosso canal, faça o triplo C, curta, comente e compartilhe. E propague o Evangelho de Cristo, divulgando para as mais vidas serem alcançadas, para que mais vidas sejam abençoadas pela palavra de Deus. Vamos lá para o texto. Livro do Gênesis, capítulo de número 12, onde Deus faz uma promessa a Abraão. O texto diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Louvado seja Deus. Queridos, em poucas palavras, eu quero fazer uma breve reflexão. Vamos tentar entender o que Deus quer falar conosco nesta oportunidade. O texto diz que Deus chama Abrão e faz uma promessa para ele, de engrandecer o seu nome, de fazer dele uma grande nação. Deus faz uma promessa a Abrão e diz: olha, Abrão, engrandecerei o teu nome, far-te-ei uma grande nação. Ah, Abrão, e tem mais: aqueles que te abençoarem, eu também abençoarei. Mas tem um problema: aqueles que te amaldiçoarem, eu também amaldiçoarei. E Abrão resolve obedecer à voz de Deus. E pega a sua esposa Sarai, pega os seus servos, pega suas coisas e vai partir para a terra de Canaã. Só que Abrão, ele leva na bagagem o seu sobrinho Ló. E Deus diz o que no texto? Deus diz: olha, sai da tua terra e da tua parentela. E Ló é sobrinho. Às vezes, querido, nós queremos ajudar alguém e acabamos nos prejudicando. Às vezes nós queremos ajudar alguém e acabamos indo contra a ordem de Deus, contra aquilo que o Senhor nos designou. Quando a palavra do Senhor vem a Abrão, ele diz: olha, sai da tua terra e da tua parentela. Se tu fizer isto, eu vou fazer de ti uma grande nação. Vou engrandecer o teu nome. O texto mais adiante vai dizer que Deus diz: olha, a tua família será como a areia do mar. Se alguém puder contar, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Só que Abrão resolve levar seu sobrinho na sua bagagem. E com o seu sobrinho, ele leva agora muitos problemas. Leva com o seu sobrinho ali muito problema, muita coisa junto com ele. Só que quando Abrão leva o seu sobrinho e eles começam a peregrinar até chegar a Canaã, o texto diz que à medida em que Abrão vai enricando, vai prosperando, Ló também vai prosperando, Ló também vai enricando. Só que chega um ponto em que os pastores de Ló começam a contender com os pastores de Abrão. Chega um ponto em que começa a ter muita intriga, começa a ter muito estica e puxa, muita picuinha no meio dos pastores de Ló com os pastores de Abrão. E Ló, usando de ingratidão, ele chama Abrão e diz: olha, vamos nos separar, vamos nos dividir, porque não está mais dando certo entre os meus pastores e os teus pastores. Nós precisamos nos separar, nós precisamos fazer essa divisão. Porque eu já tenho bastante gado, eu já tenho bastante animais, tu também tem bastante, então não dá mais para andar junto. Só que Abrão, usando de bondade, ele disse: tá bom, tudo bem, aceito.
escolhe, se tu quiser ir para as campinas, eu vou para as montanhas. E se tu quiseres ir para as montanhas, eu vou para as campinas. Porém, as campinas, aos olhos humanos, aparentemente era melhor. E Abraão deixa na responsabilidade de Ló para escolher. Só que Ló, usando de sabedoria, usando de esperteza, ele não usou de consideração para com seu tio, não usou de respeito para com seu tio. Então ele resolve ir para as campinas e deixa as montanhas para o seu tio. Louvado seja Deus. E assim se separam e Ló vai para as campinas, contando que vai prosperar de vento e popa, contando que vai melhorar cada dia mais e deixando a parte mais difícil, a parte montanhosa, para o seu tio Abrão. Queridos, o texto lá de Gênesis 13 vai falar acerca de quando Ló convida Abrão para se separar, para fazer a divisão. Ele disse, o texto diz assim: e disse Abrão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos, louvado seja Deus. Então Ló usa de esperteza e vai para as campinas, deixando assim as montanhas para Abrão. Mas eu quero te chamar a atenção uma coisa. Depois que Ló se separa de Abrão, a vida dele vai mudar. A situação dele vai mudar. Ló vai andar por caminhos difíceis. Ló vai passar por situações complicadas, por situações difíceis. Ló vai acabar indo para Sodoma. Ló vai acabar enfiando os pés pelas mãos. Ló vai ser preso. Vai ser preciso o seu tio Abrão ir atrás dele para resgatá-lo. Ló vai arrumar muitos problemas e vai acabar sobrando para o seu tio. Agora, eu quero ler um texto, alguns versículos do capítulo 13 do Gênesis, para que você entenda uma coisa. Gênesis capítulo 13, versículo 14 em diante, diz assim: e disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para a banda do norte e do sul e do oriente e do ocidente, porque toda esta terra que vês te hei de dar a ti e a tua semente para sempre, e farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Levanta-te e percorre essa terra no seu comprimento, na sua largura, perante a ti, porque a ti darei. Louvado seja Deus. Nós vamos observar que Deus, somente depois que Ló se aparta ou se separa de Abraão, é que Deus vai abençoar verdadeiramente Abraão. Somente depois que Ló sai de junto de Abraão, é que Deus verdadeiramente vai abençoar Abraão. Ei, tem coisas que nós levamos na nossa bagagem, que só nos traz problema, que só nos traz preocupação. Tem coisas que nós carregamos na nossa bagagem que não é para nós carregarmos. Deus às vezes não nos dá essa autorização e nós tentamos ajudar, tentamos ser bonzinho e acabamos nos prejudicando. Sabe o que acontece, querido? Ló não sabia, Ló jamais imaginava que a prosperidade estava com Abrão. O que Ló não sabia é que a prosperidade não estava nas campinas. O que Ló não sabia é que a prosperidade não estava nas campinas e muito menos nas montanhas. A prosperidade estava com Abrão. Era com ele. É por isso que Ló vai se dar mal, porque ele pensou que a prosperidade estava nas campinas. Ló pensou que a prosperidade estava nas montanhas. Ló pensou que a prosperidade estava nas coisas. Mas não, querida, a prosperidade estava com Abrão. Era sobre ele que estava a promessa. Era sobre ele que estava a promessa de Deus, de ser abençoado. Sabe por que Deus ainda não tinha abençoado Abrão? Porque ele ainda estava com Ló, que Deus não autorizou ele levar seu sobrinho. Então, querido, muito cuidado com quem você tem levado na tua bagagem. Muito cuidado com quem você tem botado na tua bagagem. Deus quer te abençoar, mas dá uma olhada na tua bagagem para saber quem você tem colocado, tá bom? Se esta palavra falou com você, me segue para mais vídeos como este, curta, comente e compartilhe. E guarda esta palavra na tábua do teu coração. Esse é o nosso projeto Alimento da Alma. Deus te abençoe em nome de Jesus.